E aí, pessoal, está gravando então, né? Vamos retornar ao nosso segundo bloco aí de processo civil do dia 20 de agosto, né? E agora, então, a gente inicia o nosso estudo do litisconsórcio, né? O Instituto de Direito Processual Civil aí, que a gente vai estudar a partir de agora é o litisconsórcio. Pessoal, e a gente já vinha conversando um pouquinho, né? E a respeito do conceito desse instituto, a gente já comentou, né? Comentei com vocês que o litisconsórcio nada mais é do que a legitimidade plural, né? O litisconsórcio nada mais é do que a legitimidade plural. Então, você tem aí duas ou mais pessoas como partes dentro do processo, né? Ou como parte autora, né? Que é chamado polo ativo da demanda, ou como parte ré, né? Que é chamado polo passivo da demanda, enfim, duas ou mais pessoas aí dentro dos polos das demandas. Então, em vez de ser um e um, você tem mais pessoas nos polos. Então, pode ser dois autores, três autores, quatro autores, cinco autores e assim por diante, né? Pode ser dois réus, três réus, quatro réus, cinco réus e assim por diante, aí, né? Então, o litisconsórcio é a pluralidade de partes na demanda. Não Rodrigo, confundir. Oi, é o Robson. ô Robson. Oi, você me chamou? Não, pode falar. Não, você tocou aí, né, que talvez eu estava tentando entrar anteriormente, né? Então, no caso, por exemplo, o remédio de alto custo, né? Muita gente tem esse problema, né? Ah, não, não, mas veja só, olha só, não é pluralidade de conflitos, né? É pluralidade de partes dentro de um mesmo processo, né? Acho que isso eu não comentei, né? Isso é dentro de um processo. Então a gente não vai analisar a sociedade, o número de conflitos na sociedade. A gente vai analisar, na verdade, um determinado processo. Então a gente pega os autos daquele processo e naquele processo verifica quantas partes tem, né? Então, o litisconsórcio é um fenômeno, na verdade, intraprocessual, né? Dentro do processo. Ele não é um fenômeno extraprocessual para verificar aí na sociedade como um todo. E isso pode ser uma diferença entre o litisconsórcio e a tutela coletiva, né? Enquanto o litisconsórcio é intraprocessual, a análise é feita naquele processo, naqueles autos, a tutela coletiva ela acaba tendo uma análise extraprocessual. Aí sim você vai ver a quantidade de pessoas na sociedade com aquele determinado conflito, com aquele mesmo conflito, né? Então, o que vale é o processo, dentro de um único processo. A gente tem no litisconsórcio, a gente tem um objeto de estudo pré-estabelecido, que é um processo. Então, para ficar mais definido aí, vamos colocar, né, que o litisconsórcio é a pluralidade de pessoas nos polos de um único processo, né? Essa é a ideia, então, né? É bastante gente dentro de um processo só, né? Essa é a análise, né? Então, dois ou mais autores ou dois ou mais réus, mas dentro de um único processo. É um processo só com essa pluralidade de pessoas aí. Pessoal, olha só, importante, né? Para que haja litisconsórcio, a gente tem que ter pelo menos duas partes, né? Pelo menos duas partes ou mais. Então, é no mínimo duas partes, duas pessoas em um dos polos da demanda para que se tenha litisconsórcio. Mas não tem número máximo, né? Não tem número máximo. Por quê? Na verdade, né, a quantidade de partes com legitimidade, ela não depende propriamente do processo, ela depende, na verdade, da quantidade de pessoas interessadas naquele processo, ou interessadas naquele caso em concreto. E se for um caso, então, que gera um interesse direto, né, um interesse concreto direto para várias pessoas, você tem aí N número de partes, né, N número de partes e de modo que não se tem número máximo, né? O litisconsórcio ele tem um número mínimo de partes dentro dos polos da demanda, que é dois ou mais.
mas ele não tem um número máximo, né? Ele não tem uma limitação de número máximo, porque isso aí depende do caso em concreto aí, né? Depende do caso em concreto. Pessoal, e olha só, se esse determinado processo ele passa a ter muita gente ali dentro, né, porque tem interesse, mas tem um monte de gente ali dentro, esse litisconsórcio, esse processo em litisconsórcio com muita gente, passa a ser chamado de litisconsórcio multitudinário, né? Então, nós não temos um número máximo, mas se tem muita gente ali dentro, né, isso recebe o nome de litisconsórcio multitudinário. E aí, pessoal? E aí que, havendo esse fenômeno, então, de litisconsórcio multitudinário, o juiz que preside os autos, ele vai poder optar em dividir esses autos. Então, se a gente deixar muita gente dentro do processo, né, se a gente deixar muita gente dentro do processo, isso pode tornar dificultoso o próprio andamento processual e aí o juiz, então, ele pode desmembrar esse processo em vários outros processos aí, né? Então, ocorrendo um litisconsórcio multitudinário, o fenômeno, né, o efeito disso é o desmembramento dos processos. Bom, pessoal, olha que interessante, né? Isso acontece muito em ações de reintegração de posse, né? Isso acontece muito em ações de reintegração de posse. Já pensou? Existe uma determinada área, propriedade particular, né? E aí uma quantidade muito grande de gente invade aquela área, né? Teve aí movimentos, né, na área rural, né? E também movimentos em área urbana, né? Há uns 2 anos atrás aí, né, as escolas paulistas, principalmente em São Paulo, foram invadidas por alunos, familiares de alunos, né? E aí montaram barracas dentro das salas de aula e a galera passou a morar ali dentro das escolas, né? E aí o governo paulista, então, entrou com ações de reintegração de posse, né? Ações de reintegração de posse. Pessoal, a gente tinha no polo ativo, como autor da ação de reintegração de posse, o governo paulista, né, o estado de São Paulo, né? E no polo passivo, todo mundo que estava lá dentro, todo mundo que estava lá dentro. Olha a quantidade de gente aí, né? Olha a quantidade de gente, né, dentro do polo passivo da demanda, né? E isso pode às vezes inviabilizar a própria tramitação do processo. E o juiz, então, ele pode declarar aquele fato, aquela quantidade muito grande de pessoas, um litisconsórcio multitudinário, e assim o fazendo, ele pode decretar o desmembramento dos autos. Então, ele separa esses autos aí, né, em vários processos diferentes. Isso pode ser feito também. E aí vocês vão perguntar, nossa, professor, vai virar vários processos? Vai. Só que fiquem tranquilos que eles vão tramitar juntos, né? Eles vão tramitar juntos, eles vão tramitar em apenso. Então, separa, desmembra, mas eles continuam juntos, eles continuam tramitando aí simultaneamente. E vocês já estudaram, né, o fenômeno processual que permite que processos diferentes sejam unidos e não se tornem um só, mas sejam unidos e passam a tramitar em conjunto, simultaneamente aí, que é conexão e continência, né? A conexão e a continência permite reunião de processos distintos para tramitação conjunta. E por que existe esse fenômeno da conexão e continência? Pessoal, porque existe alguma semelhança entre esses processos, ou até identidade dentro desses processos. E se há algo semelhante, a ideia de segurança jurídica é que esse algo semelhante sejam julgados, sejam decididos também da mesma forma, para evitar justamente conflito de decisões judiciais, para evitar que um juiz fale uma coisa, outro juiz fale outra, ou o mesmo juiz até fale uma coisa em um processo e fale outra em outro processo, que são semelhantes, né? Então, para evitar essas decisões conflitantes, como causa de insegurança jurídica, é que existe a conexão e a continência para que esses processos sejam unidos
e eles passam a tramitar, né, simultaneamente aí, né? Então, havendo essa pluralidade muito grande, o juiz declara o litisconsórcio multitudinário e desmembra, né? Ele pode fazer isso aí. E aí os processos resultantes, por conexão e continência, vão tramitar em conjunto. Pessoal, outro exemplo, né, de litisconsórcio multitudinário se dá em ações agora contra o poder público, né? Ações contra o poder público, né? Rodrigo, Oi, é Luciano. Oi, Luciano. Não sei se a pergunta, não sei se é imbecil ou não, mas eu tenho que fazer que eu fiquei na dúvida. Por exemplo, reintegração de posse, ou invasão de terras, etc. O juiz não tomaria uma decisão só, ou seja, é para fazer a reintegração ou não é? Mesmo existindo um grande número de pessoas, eu não entendi o porquê, quando existe um grande número de pessoas, tudo bem, ele pode vir a desmembrar, mas eu não entendi o porquê do desmembramento se a determinação vai ser a mesma. Desculpa, eu não sei se eu consegui me fazer entender. Não, conseguiu, porque na verdade isso é uma classe de litisconsórcio típico, né, que a gente vai estudar. Isso chama litisconsórcio unitário. Quando, apesar do grande número de pessoas envolvidas, o juiz é obrigado a dar uma decisão só para todos, ou ele faz e faz para todos, ou ele não faz e não faz para ninguém, né? Isso é o critério classificatório para litisconsórcio unitário. Então, isso é previsto em lei, isso é reconhecido em lei, é um litisconsórcio unitário. A reintegração de posse, ela é um caso de litisconsórcio unitário. Ou julga a invasão, o esbulho ilícito e manda tirar todo mundo, ou julga o esbulho lícito, né, e mantém as pessoas lá dentro, mas aí mantém todo mundo. É um exemplo de litisconsórcio unitário. Então, isso acontece. Agora, por que o juiz poderia desmembrar? Por que o juiz poderia desmembrar? Na época que os processos eram físicos, se a gente tinha muita gente dentro do mesmo processo, o próprio processo ficava enorme. E aí era muito difícil você conseguir folhear os autos mesmo, né? Imagina aí um processo de 20 volumes, né? 20 volumes. Aí você precisava de um documento, de uma das partes, você tinha que folhear os 20 processos para achar o documento daquela parte aí. Então, isso acaba ficando inviável. Porque, veja só, se tem muitas pessoas, todas elas vão ter que fazer petição, vão ter que peticionar, todas elas vão ter que juntar procuração, todas elas vão ter que juntar documentos pessoais, todas elas vão ter que juntar documentos que comprovem o motivo dela estar lá dentro, e aí a coisa fica gigantesca, né? Então, por uma questão até de facilitação prática, é interessante desmembrar, né? E mesmo hoje, que o processo não é físico, né? O processo é virtual, mas a gente ainda não tem um índice, né, automatizado de peças processuais. Então, ainda assim, a gente tem que ficar folheando aí. Então, quanto mais pessoas dentro, mais documentos, porque tem que ter os documentos respectivos, e maior vai ficar o processo, dificultando, então, se físico, o manuseio, se digital, a localização também desses documentos. Então, esse é um dos motivos que o juiz pode desmembrar. Outro motivo, só que aí não é processo civil, é processo penal, né? Processo penal. É feita uma grande investigação, e identifica, então, vários possíveis réus, né? Como tendo cometido possíveis crimes, aí, crimes em tese. E todos eles estão unidos porque os crimes são praticados, então, num contexto de uma organização criminosa, né, de uma associação criminosa, né? E você tem aí o crime, né, de associação criminosa, antiga quadrilha ou bando, né? Seria interessante você mover um processo só, com todo mundo, né? Seria interessante você mover um processo só com todo mundo, até porque você só vai conseguir entender o contexto da associação criminosa se você analisar a conduta de cada um deles. Então, é interessante que todas as condutas estejam descritas no mesmo processo
para fins, então, de entendimento do contexto e possibilidade de análise do mérito, condenando ou absolvendo. Só que se a associação criminosa é muito grande, envolve muitas pessoas, imagina, cada réu, então, tem o seu próprio advogado, faz suas petições, junta seus documentos, a coisa vai virar algo enorme aí, né? E isso vai dificultar ou ao menos vai tornar lento a tramitação do processo. E não pode esquecer que na seara penal existe a famosa prescrição intercorrente, né? Que é aquela prescrição que corre aí entre os marcos interruptivos durante a tramitação processual, do recebimento da denúncia até a sentença condenatória de primeiro grau, da sentença condenatória de primeiro grau até o acórdão confirmatório da sentença condenatória em segundo grau, até o trânsito em julgado, e aí depois a prescrição da pretensão executiva após o trânsito em julgado. E processo penal demorando, aumenta-se a chance de extrapolar o lapso de tempo prescricional. E prescrevendo, extingue a punibilidade, já era, né? E então o juiz, até para garantia da celeridade da tramitação processual, ele pode desmembrar os processos, né? Vai, no mínimo, diminuir o tamanho deles e facilita, então, a tramitação, né? Isso é feito em processo penal. Quantas operações aí que a gente escuta falar da Polícia Federal, da Polícia Civil, né, grandes operações, e de uma operação resulta vários processos. Poderia ser um processo único? Poderia, em litisconsórcio, só que isso dificultaria a tramitação e geraria risco de prescrição intercorrente. E aí os juízes normalmente optam em desmembrar. Às vezes o próprio Ministério Público opta em desmembrar, e se o Ministério Público não opta, o juiz o faz, né, desmembrando em vários processos diferentes. E também acontece muito em processo penal. Olha só, às vezes é movido o processo penal em litisconsórcio, né, vários réus. Um dos réus é citado, um dos réus é encontrado. Então, o processo pode tramitar contra ele. Agora, o outro réu ou os outros réus não são encontrados, E se eles não forem encontrados, se você não encontra pessoalmente o réu, existe um dispositivo do Código de Processo Penal, que é o 366, né, o 366, que manda o juiz, quando ele não encontra o réu, citar o réu por edital. Porém, o réu citado por edital, ele vai ter nomeado um curador especial, e se ele não constituir advogado, o processo contra ele fica suspenso, né, durante o lapso prescricional, durante o tempo prescricional. Rodrigo. E aí, só para terminar, fica incompatível você manter os dois réus no mesmo processo, porque o réu que foi citado, o processo vai seguir. E o réu que não foi citado tem que suspender o processo. E aí é injusto para todo mundo. Então, se a gente toca o processo para apurar a responsabilidade do réu que foi citado, como que fica com o réu que não foi citado, que deveria ter o processo suspenso? Não tem jeito. E se a gente suspende o processo, né, como que fica para o réu que foi citado? E veja que o réu ser citado vai dar para ele também direito de defesa. E se suspende o processo, não deu direito de defesa para ele, quer dizer, é injusto para ele também, né? Então, nesses casos, o juiz normalmente opta em desmembramento do processo. Poderia ser em litisconsórcio? Poderia, mas quando um réu é citado e outro não, aí não tem jeito, né? Aí desmembra, e aí o processo do réu que foi citado continua tramitando, e o processo do réu que não foi citado fica suspenso. Né? Então, esse é um motivo que determina divisão de processo. Rodrigo, muito obrigado. Tá esclarecida a minha dúvida. Então, tá bom. E é correto, né, Rodrigo? Porque, veja, enquanto o processo está sobrestado, e o que você falou do 366, ainda que foragido, né? O cara pode estar foragido, o processo dele vai estar sobrestado para quando ele voltar, esse processo voltar a decorrer o tempo dele, para que ele não saia incólume, né? Assim, isso é uma das hipóteses de decretação de prisão preventiva, né?
Então, o réu não é encontrado, aí fica risco de fuga, tem mais elementos dentro do processo, não é só isso, né? Senão não dá. Mas se tiver mais elementos dentro do processo, o Ministério Público representa, o juiz decreta a prisão preventiva, vai expedir o mandado de prisão e o cara está foragido. Aí caindo numa blitz aí, né, hoje existe, aí se o Wagner estiver presente, ele vai poder explicar muito melhor para a gente, né, existe um banco de dados único do CNJ de mandado de prisão, a polícia consulta, eu não sei como é feito, mas a polícia consulta, vê que tem mandado de prisão, prende o cara. Aí o cara é preso, é levado então o chamado juízo da culpa, onde tramita o processo contra ele, e aí então ele foi localizado, ele é citado e o processo continua. Né? Então a gente tem um sistema chamado Prodesp, da Prodesp. Você consulta lá, vê se o cara tá pedido, né? Aí se tiver lá, você consegue pegar aquele numeração e tirar a segunda via do mandado, se você não tiver. Se você for fazer um boletim de ocorrência também, na hora que você busca a pessoa, tá escrito na frente, procurado também, aparece. Caso alguém o cara vem fazer um boletim, na hora você vai ver que tá procurado, entendeu? Acontece que o cara vai fazer o boletim e fica preso lá mesmo. Então, aí quando o cara é de outro estado, aí é mais complicado. Aí você tem que entrar pelo... agora deu branco, mano. É um sistema nacional que tem. Deixa eu ver aqui o nome dele. É Infoseg. Infoseg. Isso, aí ele busca no BNMP, Banco Nacional de Mandado de Prisão. Você busca lá e ele já busca automático nesse Banco Nacional de Mandado de Prisão. BNMP, já busca automaticamente lá e aparece se o cara tá procurado ou não. Já aparece o mandado dele, né? Tem pelo sistema tem pelo sistema Detecta também, você busca lá a pessoa, você consegue ver se tem mandado ou não. Então tem vários sistemas que você consegue pesquisar a pessoa. Mas é tudo vinculado a Prodesp normalmente. O Detecta e o BO e o Prodesp é tudo da Prodesp, que é essa empresa aí, processamento de dados de São Paulo, né? São Paulo. Esse nacional que você comentou deve ser o do CNJ, né? Porque um dos Isso, é do CNJ. É do CNJ. O Infoseg ele busca no CNJ, que é o BNMP, Banco Nacional de Mandado de Prisão, né? Um dos motivos, né, um dos argumentos também para justificar a criação do CNJ foi justamente a unificação dos mandados de prisão, né? Porque antes não tinha, né? Então, se tinha um mandado de prisão num estado, né, a polícia do outro estado não conseguia saber, né? E a gente não pode esquecer que os institutos de identificação das pessoas são órgãos estaduais, né? Aqui no estado de São Paulo é o IRGD, Instituto de Identificação Ricardo Gambledaut, né? Gambledaut. E cada estado tem o seu, né? Então não cruzava esses bancos de dados, né? Não cruzava os bancos de dados. Então é uma ferramenta muito importante aí, né? E enquanto o cara está foragido, o processo dele está suspenso. Mas dos outros réus que foram encontrados, desmembra e toca, né? Desmembra e toca. Então o foragido não vai ser condenado, né? Porque o processo está suspenso. Mas tem mandado de prisão, ele sendo encontrado, ele vai ser preso, aí é devolvido ao juízo da culpa e o processo vai continuar. Então tem esses N motivos aí, né, para o juiz, né, desmembrar o processo. E antigamente, né, quando desmembrava, o juiz determinava que a serventia, né, que é os serventuários da justiça, os escreventes, fizessem cópia das principais peças, né? Então você, mesmo nos autos desmembrados, você encontrava as principais peças, né? Então também não tinha prejuízo nenhum, porque pelo menos as principais peças, né, como o inquérito, né, a portaria do inquérito, o relatório do inquérito, né, a denúncia, o recebimento da denúncia, né, você tinha as principais peças, então não havia prejuízo nenhum. Então, é por esses motivos aí que se desmembra esse processo, né? O que eu ia comentar com vocês era um exemplo agora do processo civil em que se tem pluralidade de autores, né? Por exemplo, demandas aí de servidores públicos contra o Estado, né? Então, por exemplo, o Estado ele não pagou quinquênio e sexta parte aí para servidores públicos, ou ele até pagou, mas pagou de uma forma indevida, uma base de cálculo indevida, né? Que não considerou, por exemplo, adicionais permanentes aí. E aí não foi para um servidor público só, foi para um monte de servidor público,
né, para um monte de servidor público. E aí, cada servidor público pode até mover o seu próprio processo, não tem problema nenhum. Cada servidor público contrata o seu próprio advogado, né, celebra o contrato de honorários, pega os seus documentos e entrega para o advogado, sem problema nenhum. E aí, cada servidor público vai ter o seu próprio processo. Mas isso, na prática, representa um custo maior e até um trabalho maior. E aí, normalmente, isso vai partir do advogado. Ele, advogado, em vez de ajuizar um processo para cada servidor público, como é tudo igual, né? Como é tudo igual, é o mesmo cargo, e foi o mesmo ato ilícito praticado pela administração pública, esse advogado move um processo só e coloca aí no polo ativo dessa demanda, né, vários servidores públicos, né? São as famosas ações encabeçadas aí, né? Você pega uma determinada pessoa, coloca ela no primeiro lugar e normalmente se faz por ordem alfabética, né? E aí várias pessoas juntas aí na mesma ação, né? No polo ativo da mesma ação, vários servidores públicos com a mesma causa de pedir na mesma ação, né? Contra o Estado, as ações encabeçadas. Isso é muito comum, né? E aí pode ser que o juiz concorde, né? Normalmente concorda, mas pode dizer que o juiz fala: meu Deus, é muita gente, vai ter muito documento, depois para achar os documentos vai ser um saco. E o juiz manda então desmembrar em vários processos separados, né? Ele tem essa possibilidade aí de desmembrar. Agora, que eu comentei com vocês, desmembrando esses processos aí, eles vão tramitar, ainda que em separado, mas eles vão tramitar simultaneamente por conexão e continência, para que não haja então possibilidade ao menos de decisões conflitantes, né, em prol aí da segurança jurídica. O único critério de fato que o Código traz para análise do juiz, né, isso é algo discricionário para o juiz, né, então o juiz que decide, mas o único critério que o Código traz aí para o juiz se pautar nesse eventual desmembramento é que não haja prejuízo para as partes, né? Então, se o juiz verifica que aquela quantidade de pessoas, aquele litisconsórcio multitudinário, dificulta a tramitação do processo, né? E a separação em si não vai causar prejuízo para ninguém, o juiz desmembra. Agora, se, apesar da quantidade muito grande de gente, que é o litisconsórcio multitudinário, esse eventual desmembramento gerar, de alguma forma, prejuízo para as partes ou para alguém, aí, por pior que seja a quantidade de gente no processo, né, por mais que dificulte a tramitação do processo, se gerar prejuízo para alguém, o juiz não pode desmembrar. Esse é o único critério que o Código traz aí, né? Desmembramento, então, é ato discricionário do juiz, o juiz que escolhe, mas somente se não houver potencialidade, né, não houver prejuízo às partes aí, né? Bom, pessoal, e para exemplificar para vocês, né, eu atuo num processo que tem litisconsórcio multitudinário e não foi desmembrado, não. É um processo que ele discute aí, né? É um processo que discute um concurso público. Então, foi feito um concurso público, né? Tiveram, como todo concurso público, as pessoas que foram aprovadas, né? Os candidatos que foram aprovados, e, claro, tiveram aí também, né, quem não foi aprovado. E uma das pessoas que não foi aprovado procurou um advogado, né? E ela, sozinha, que não foi aprovada, entrou com uma ação anulatória do concurso público contra a prefeitura, contra o município aí que promoveu esse concurso público. Então, você tinha um autor, que era um candidato reprovado, movendo um único processo contra um único réu, que era o município aí. E esse processo, ele tramitou e, se eu não me engano, a ação foi julgada procedente. E aí o juiz, então, mandou anular o concurso público. Com isso, o município perdeu. E aí o município, então, ele recorreu dessa decisão e o processo foi para o tribunal. E o tribunal, então, julgou esse recurso, essa apelação do município. E o tribunal proveu a apelação, ou seja, entendeu que o município tinha
Ganho de causa não, tinha razão. E qual que era a alegação do município? Ele falou o seguinte, olha, apesar de um único autor ter movido um único processo contra eu, município, eu, município, sou até parte interessada, mas eu não sou a única parte interessada, porque ao anular o concurso, tudo bem, é ruim para eu, município, porque eu vou ter que fazer outro, mas na verdade é ruim para todos que foram aprovados, porque todo mundo que foi aprovado ou já foi nomeado e está trabalhando, ou está em vias de ser nomeado e vai trabalhar. E se anula o concurso público, tem que exonerar todo mundo, né? Quem já está trabalhando vai ter que ser exonerado, não é demitido, gente, é exonerado, é diferente, é exonerado. E quem não foi nomeado ainda, mas está na fila, vai perder o lugar. Então, muita gente vai ser prejudicada sem nem ter tido direito de defesa. Como não eram parte do processo, não tiveram direito de defesa. E ninguém pode ser prejudicado sem ter direito de defesa. O tribunal entendeu que o município tinha razão, então sabe o que o tribunal fez? Cassou a decisão do juiz e mandou o processo de volta para o juiz, de volta para o primeiro grau, para que o juiz, então, mandasse o autor emendar a petição inicial, quer dizer, alterar a petição inicial, para incluir não apenas o município, mas incluir todos os candidatos aprovados, para que, então, eles fossem citados e passassem a integrar aquele processo como réus, portanto, no polo passivo, e pudessem, então, exercer o seu direito de defesa. E, então, o que era um só, no polo passivo, só o município, passou a ser integrado por todos os candidatos aprovados. Então, virou um monte de gente. Um autor no polo ativo, um único processo contra um monte de réu no polo passivo. O município e todos os candidatos que tinham sido aprovados. Virou um litisconsórcio multitudinário. Rodrigão. Bom, oi? E qual era o pedido da parte do autor aí no caso? O que ele alegava? Que ele não tinha passado pelo visto? Não, era a causa de pedir era no motivo técnico. Ele falava que algumas questões da parte de conhecimentos gerais, que portanto era comum a todos os cargos, tinham vício, né? Não lembro se era vício na questão, vício no gabarito, enfim, mas eram algumas questões que deveriam ser anuladas. E como eram da parte né, geral aí, como era a parte de conhecimentos gerais, eram para todos. Então, como o Luciano falou aí, né? Ou anula o concurso para todo mundo ou não anula para ninguém, né? Não tem meio termo. Exatamente. Unitário, né? Então, essa era a causa de pedir. E foi por isso que o tribunal entendeu que não dava para deixar só o município, tinha que trazer todo mundo, né? Todos aprovados aí. Mas ainda está rolando isso? Porque... Professor. Oi, está rolando. Pode continuar. Se não me engano, é um processo físico de 2004. Eu nem era advogado, né? Eu nem era advogado na época. Aí depois eu voltei para Jales, aí que eu entrei no processo, né? E, se eu não me engano, está rolando ainda. Legal. Obrigado. Oi? Professor. Oi? É provável que esse candidato tenha entrado com um pedido administrativo, né? Provavelmente para rever essas questões ou nesse sentido, não é? Ele não entrou direto na justiça. Não sei se é possível isso ser respondido, mas é provável que ele tenha feito questionamento diretamente ao município, ao órgão executor do concurso. Correto? Eu não sei te dizer. Esse detalhe aí do processo, como eu disse, eu entrei muito tempo depois. Esse detalhe do processo eu não sei. Mas provável, né? É provável que tenha Porque feito. De ordem técnica, nós tivemos um caso da família, uma sobrinha, ela teve 2 questões consideradas erradas, e aí nós refizemos as questões e tal, as 2 questões estavam certas. E ela fez um pedido administrativo, recorreu do resultado e foi considerado, obviamente, certa, e ela foi aprovada. Mas diretamente sem processo judicial. Sem processo judicial. Eu não sei esse detalhe se teve pedido administrativo, né? E
Agora, se teve, provavelmente foi negado, né? Ou não teve, né? Mas olha só, não é obrigatório ter prévio pedido administrativo para você ter acesso à justiça, né? Então, até por conta do princípio do livre acesso à justiça, não é necessário prévio pedido administrativo, como também não é necessário esgotamento prévio das instâncias administrativas, né? Então, você não é obrigado a fazer o pedido e, tendo feito o pedido negado, você não é obrigado a ir recorrendo nas esferas administrativas até chegar à autoridade, né, a maior autoridade ali para ela proferir a decisão. Você pode, nesse meio tempo aí, já promover o processo judicial, né? Mas geralmente... pedido, né? Geralmente, como funcionário público, quando a gente tem algum direito lesado, a gente faz administrativamente até para a gente ter prova de que o Estado está negando aquele direito a você, né? E a gente não recorre mesmo a instância nenhuma, porque seria uma bobagem você recorrer para quem já negou, né? Para instâncias dentro da própria administração. Então, o que a gente faz? A gente entra com o pedido administrativo e, posteriormente, faz o pedido judicial, inclusive por orientação até de advogados, né? Eu tenho algumas ações contra o Estado nesse sentido. Acho que todo servidor público tem ação contra o Estado, né? Não tem jeito. A única medida judicial que exige, de fato, prévio requerimento administrativo e prova documental da negativa é o mandado de segurança, né? Se você vai entrar com o mandado de segurança, aí realmente você precisa fazer o pedido. Se você não fizer o pedido, você não tem direito a mandado de segurança. E no pedido administrativo tem que ter uma decisão denegatória de autoridade pública, que ela vai se figurar como autoridade coatora, e aí você pode impetrar o mandado de segurança. Agora, sem ser mandado de segurança nas ações ordinárias, né, não há necessidade de prévio pedido administrativo, mas é de bom tom fazê-lo. E também porque facilita a prova, né? Facilita a prova. Então, se você não tem também negativa de autoridade pública, como você vai provar que teu direito está sendo violado, né? Então, em matéria de prova, ou por questão de prova, facilita demais. É por isso que advogado aí, né, ele fala, faz pedido e faz pedido por escrito. Porque se o pedido inicial é por escrito, a autoridade pública é obrigada a responder por escrito também. E aí você documenta, né? Então, é por isso a orientação dos advogados, né? É isso aí mesmo. Pessoal, então, e voltando para esse caso aqui do concurso público. E aí, então, foi incluído todos os aprovados no concurso público, né? Foi aprovado todos os aprovados no concurso público. Foi incluído todos os aprovados no concurso público, o juiz já tinha a sentença pronta, né? E aí ele proferiu a mesma sentença, e aí, né, tanto o município quanto todos os aprovados, que seriam prejudicados, recorreram, apelaram, e aí o processo voltou para o tribunal. Chegou no tribunal, o tribunal analisou novamente e chegou à seguinte conclusão: que não bastava estar no polo passivo o município e os aprovados, porque faltavam os reprovados. E os reprovados, na verdade, tinham interesse também. Porque se anula o concurso, a administração pública vai ter duas alternativas. Ou ela refaz o concurso e de graça para esses que já pagaram as inscrições, ou então devolve o dinheiro. Então, mesmo aqueles que foram reprovados, eles tinham interesse dentro daquele processo, e o tribunal entendeu, então, que eles tinham que ser incluídos no polo passivo. Então, se já tinha um monte de gente no polo passivo, incluiu aí muito mais gente, que foram todos os inscritos, inclusive mesmo reprovados, inscritos nesse concurso público. Aí, sabem o que aconteceu? O autor, na hora que ele viu que tinha que incluir todo mundo, ele falou, meu Deus. E aí ele desistiu da ação. Inclusive, como para desistir após a citação, o autor não pode fazer sozinho, ele precisa de concordância do réu. O autor pode desistir da ação livremente e sozinho antes da citação. Mas depois que o autor entra com a ação e os réus já foram citados,
o autor só pode desistir da ação com a concordância dos réus. E como todo mundo já tinha sido citado, né, e o autor queria desistir da ação, o autor teve que fazer uma petição de desistência e teve que pedir para todos os advogados dos réus assinarem também, né? Então, aí teve um momento lá, eu estava lá à tarde no escritório, chegou uma pessoa que trabalha com o advogado do réu, falou, Rodrigo, posso falar com você? Pode, ele está desistindo da ação, você não concorda? Eu sou advogado do réu, até então estava anulando o concurso, né? Eu era advogado de alguém que tinha sido aprovado. Até então estava anulando o concurso. E o autor quer desistir da ação para manter o concurso válido, né? Concordamos na hora aí com a desistência. E aí, a grande maioria, né? Todo mundo acho que concordou. E o autor então desistiu da ação. Mas sabe o que aconteceu? O autor desistiu da ação. Mas como o concurso público, né, podia ser anulado, envolvia dinheiro público, envolvia com cargo público, podia ter interesse social. E aí o Ministério Público assumiu o polo ativo dessa demanda. O Ministério Público assumiu o lugar do autor dessa demanda. E o que era uma tutela individual se transformou, na verdade, em uma tutela coletiva em legitimidade extraordinária, né? E, se eu não me engano, essa maçaroca está tramitando até hoje. Aí, né? Está tramitando até hoje. O próprio está com 97 anos, doutor. Né? Então, é um exemplo aí típico de litisconsórcio multitudinário. Pessoal, esse processo é físico, né? Ninguém consegue folhear esse processo, né? Eu não sei nem, depois que teve a redistribuição das varas aqui em Jales, eu não sei nem que vara que foi esse processo aí, né? Porque é monstruoso. Um processo monstruoso. Exemplo típico de litisconsórcio multitudinário e, né, conforme o Luciano trouxe para a gente, antecipou para a gente a ideia também, unitário, porque a decisão vai ter que ser única para todo mundo. Ou anula o concurso e anula para todo mundo, ou mantém o concurso válido e não anula para ninguém, né? Não tem meio termo aí, é 880, que é a ideia do litisconsórcio unitário. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou as ideias básicas de litisconsórcio, né? A gente terminou o conceito aí de litisconsórcio. Pessoal, e veja que é muito comum isso, né? Acho que o diferentão aí é você ter um processo com unicidade de partes, né? Um autor, um processo, um réu. Isso aí você vai ter em juizados, né, em relações consumeristas aí, né? Mas, mesmo assim, é raro, né? Por exemplo, em relações consumeristas, o autor, que é o consumidor, ele vai, se conseguir documentar, mover o processo contra o lojista e contra o fabricante. Então, você já tem dois aí no polo passivo, você já tem litisconsórcio, né? Então, é raro aí um processo, na verdade, sem litisconsórcio. A tendência aí é que os processos tenham um litisconsórcio, né? Bom, pessoal, e aí a gente pode entrar na classificação dos litisconsórcios, né? Classificação dos litisconsórcios. E a gente vai classificar os litisconsórcios, né, segundo alguns critérios, né? Segundo alguns critérios. E é importante notar que esses critérios de classificação dos litisconsórcios são autônomos e independentes entre si, o que significa dizer que cada processo em litisconsórcio, se for pedido que classifique esse litisconsórcio, tem que ser classificado segundo todos esses critérios e cada um desses critérios. Sendo critérios autônomos e independentes entre si, cada um dos critérios se aplicam a cada um dos processos com litisconsórcio. Então, se eventualmente pedir para classificar um litisconsórcio, vocês não vão escolher um critério. Eu gosto mais do critério A, então vou classificar só com o critério A. Eu gosto mais do critério B, vou classificar só com o critério B. Eu gosto mais do critério C, vou classificar só com o critério B. Não, você vai ter que classificar aquele mesmo processo, aquele mesmo litisconsórcio, segundo todos os critérios de cada um deles. E, portanto, o mesmo processo, o mesmo litisconsórcio vai ter uma classificação diferente segundo o primeiro critério,
e mais uma classificação diferente, segundo o segundo critério, mais uma classificação diferente, segundo o terceiro critério, e aí forma, né, uma listinha aí de classes e nomes de classes diferentes para o mesmo litisconsórcio. Parece nome de imperador do Brasil, né? Um monte de nome em sequência. Acontece em litisconsórcio. Por que a gente vai ter um monte de nome em sequência? Porque cada um daqueles nomes é dado segundo um critério diferente e classificar o litisconsórcio é classificar o mesmo litisconsórcio segundo todos e cada um dos critérios, né? Então, pessoal, esses critérios eles são autônomos e independentes entre si. Quais são os critérios, pessoal? O primeiro deles, e é o mais tranquilo, é quanto aos polos da demanda, né? Então, a gente vai classificar aí o litisconsórcio segundo os polos da demanda. O segundo critério, que também é bem tranquilo aí, é quanto ao momento do surgimento do litisconsórcio, né? Então, segundo critério aí, quanto ao momento do surgimento do litisconsórcio. O terceiro critério é quanto à existência, ou também chamado quanto à obrigatoriedade do litisconsórcio. O terceiro critério, que é quanto à existência ou quanto à obrigatoriedade do litisconsórcio. E o quarto critério, que tem a ver com o que o Luciano nos observou, né? Quanto à decisão proferida, né? O último critério classificatório do litisconsórcio é quanto à decisão proferida. Pessoal, e aí nós vamos pegar o mesmo processo com pluralidade de partes, ou seja, com o litisconsórcio em cada um dos polos da demanda, e vamos classificar o mesmo processo, o mesmo litisconsórcio, primeiro, segundo aos polos, depois, também segundo ao momento, depois, também quanto à existência e quanto à obrigatoriedade, e depois, também quanto à decisão proferida. E aí, então, a gente vai ter a classificação total e completa do mesmo litisconsórcio. Se não fizer essa classificação segundo todos e cada um deles, nós estamos agindo de forma incompleta. A classificação ela está incompleta aí. Bom, pessoal, vamos começar então o primeiro critério classificatório, que é a classificação dos litisconsórcios segundo os polos da demanda. Olha só, nós temos um processo sem litisconsórcio. Então, um autor, um processo e um réu. Esse é um processo sem litisconsórcio. Um autor, um processo, um réu. Mas aí cai de paraquedas mais uma parte. Cai mais uma pessoa ali dentro daquele processo. E essa mais uma pessoa entra junto com o autor. Então, era um autor e ao entrar mais uma pessoa junto com ele, viraram dois autores. E esse processo, então, ele passou a ser um processo em litisconsórcio. Onde se tem litisconsórcio? Em que polos da demanda se tem litisconsórcio? Junto com o autor. Nós temos dois autores aí. Portanto, no polo ativo. Esse processo que tem um litisconsórcio só no polo ativo, só tem pluralidade de partes no polo ativo, é chamado de litisconsórcio ativo. Litisconsórcio ativo. Né? Então, um processo que tem mais de um autor, dois ou mais autores, é um processo em litisconsórcio ativo. Agora, pessoal, pode ser que a outra pessoa que está caindo de paraquedas aí no processo não vá junto com o autor, vá junto com o réu. E aí, era um réu só, mas caiu outra pessoa de paraquedas lá, viraram dois réus. Então, você tem dois ou mais réus, você tem pluralidade de réus, você tem pluralidade ou litisconsórcio no polo passivo da demanda. Esse é o famoso litisconsórcio passivo. Então, litisconsórcio passivo
é aquele litisconsórcio que tem 2 ou mais réus dentro do mesmo processo. Agora, pessoal, não está aí no nosso material, mas acontece. Acontece. É possível você ter tanto pluralidade de partes no polo ativo, quanto pluralidade de partes no polo passivo. 2 ou mais autores e, simultaneamente, 2 ou mais réus. Esse litisconsórcio duplo, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, é chamado de litisconsórcio misto. Litisconsórcio misto. O litisconsórcio misto, então, é aquele que tem pluralidade de partes no polo ativo e também, simultaneamente, pluralidade de partes no polo passivo. Vamos dar exemplo, gente? Vamos dar exemplo? Primeiro exemplo, litisconsórcio ativo. É o caso aí que a gente comentou dos servidores públicos. Então, vários servidores públicos aprovados no mesmo concurso para os mesmos cargos, né? Para cargos congêneres aí, não recebem uma determinada verba da sua remuneração. Não receberam 13º, não receberam adicionais de tempo de serviço, como quinquênio, sexta parte. Cada um pode até mover o seu próprio processo e pagar o seu próprio advogado, mas isso pode ficar caro. E então, por uma questão de economia, de custos e até de processo, eles, mas na verdade quem opta é o advogado, resolve então mover um processo só com todos os servidores públicos no polo ativo, como autores, contra a administração pública. Esse é um claro exemplo de litisconsórcio ativo, porque você tem vários autores, um único processo, contra um único réu. Um exemplo claro de litisconsórcio ativo. Pessoal, outro exemplo, agora de litisconsórcio passivo. Essa ação de concurso público. Um candidato que foi reprovado moveu a ação inicialmente contra o município, mas depois contra todos os candidatos aprovados e também contra todos os candidatos reprovados, formando um monte de gente aí, até um litisconsórcio multitudinário, no polo passivo. No polo ativo é um só, que é o candidato. No polo passivo é um monte de gente. Um litisconsórcio, então, passivo. É possível, sem problema nenhum. Aí, é possível, sem problema nenhum. Pessoal, e é possível também, claro, litisconsórcio misto, né? É possível aí, sem problema nenhum, litisconsórcio misto, né? Por exemplo, o casal, marido e mulher, mulher e mulher, ambos têm uma determinada doença, e ambos precisam de medicação. Mas eles não têm condição de comprar essa medicação. De comprar essa medicação. Ambos precisam, mas eles não têm condição de comprar. E aí, então, eles resolvem os dois juntos, portanto, em litisconsórcio ativo, mover um único processo contra o Estado, para fins de fornecimento de medicamento ou fornecimento de tratamento médico, né? Em razão aí da proteção ao direito da saúde, porque a saúde, como são todos os direitos sociais, é direito de todos e dever do Estado. E aí, então, eles promovem essa ação contra o município? Sim, porque o município é ente público e é dever do Estado. Contra também o Estado membro, porque é dever do Estado, e contra também a União, porque é também dever do Estado e a União faz parte. Então, a gente tem aí marido e mulher, os dois cônjuges, né? Marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido no polo ativo, e a gente tem aí os 3 entes políticos no polo passivo. Isso é um exemplo típico de litisconsórcio passivo, litisconsórcio misto, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Né? É possível que seja feito dessa forma. E qual que é a vantagem de se fazer dessa forma? Né?
alguém vai pagar. Aumenta a chance de alguém pagar. Aí, ou o município paga, ou o Estado paga, ou a União paga. Então, aumenta a chance de pagar aí. Então, exemplo típico de litisconsórcio misto. Pessoal, beleza esse critério classificatório? É o mais tranquilo, né? Por quê? Porque é um critério cara crachá, né? É o mais tranquilo porque é um critério cara crachá. Você descobre isso aqui batendo o olho na capa do processo, né? De olhar a capa do processo, você já vai saber se é litisconsórcio ativo, ou passivo, ou misto, né? Que é o simultâneo aí. Então, bem cara crachá, bem tranquilo. É só ver a quantidade de nomes que tem lá no polo ativo e no polo passivo que você verifica aí se tem litisconsórcio. Pessoal, e pode não ter nenhum deles, né? Pode ser sem litisconsórcio, pode ser um autor, um processo e um réu também, sem problema nenhum. Aí não tem litisconsórcio. Aí você nem vai falar, nem vai verificar se é ativo, se é passivo, se é misto. Não tem, né? É uma pessoa no polo ativo, um processo, uma pessoa no polo passivo, não tem litisconsórcio. Né? Então, esse é o critério mais tranquilo. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Não? E aí, então, a gente pode passar para o segundo critério. Aí a gente pode passar agora para o segundo critério, que também é relativamente tranquilo. O segundo critério também é relativamente tranquilo, que é o critério quanto ao momento do litisconsórcio. Critério quanto ao momento do litisconsórcio. Momento do quê? Momento de surgimento. O surgimento do litisconsórcio. Quando, então, a gente passa a ter pluralidade de partes? Essa é a ideia. Critério quanto ao momento é quando, então, a gente passa a ter pluralidade de partes. Quando, então, a gente passa a ter litisconsórcio? Pessoal, e quanto ao momento, o litisconsórcio ele pode ser inicial ou ulterior, também chamado de sucessivo. Então, a gente tem o litisconsórcio inicial, né? Ou então a gente tem o litisconsórcio ulterior ou sucessivo. Pessoal, litisconsórcio inicial é chamado inicial porque desde o início do processo, desde o começo do processo, já se tem litisconsórcio. O que significa dizer que no litisconsórcio inicial o processo já é proposto em litisconsórcio, já é proposto com pluralidade de partes, já tem pluralidade de partes desde o começo do processo. Pessoal, e o exemplo é justamente essa ação movida por vários servidores públicos, né? O advogado, então, ele tem vários clientes em igualdade de situações, mesmo concurso público, mesmo cargo público, e por isso deixando de ganhar, deixando de receber as mesmas verbas pela administração pública. O advogado, então, ele faz uma petição inicial, já colocando todos esses servidores qualificados no polo ativo na própria petição inicial. E ele, então, distribui aquela petição inicial já com o nome de todos os servidores públicos, dando início ao processo já em litisconsórcio. Esse é um claro exemplo de litisconsórcio ativo inicial. Esse é um claro exemplo de litisconsórcio ativo inicial. Pessoal, toma uma aguinha aqui. No intervalo ali eu comi um monte de semente de girassol salgada, colou tudo na garganta, deu sede aí, até engasguei, né? Bom, pessoal, agora, pode ser que o processo ele não se inicie em litisconsórcio, ou seja, no começo não havia pluralidade de partes, era um autor, um processo e um réu, só. Porém, no curso do processo, por N circunstâncias, que não importa por critério, a circunstância não importa por critério, mas por N circunstâncias, ingressam novas pessoas naquele processo. E, ao ingressar novas pessoas naquele processo,
O que era um processo sem litisconsórcio passou a ter litisconsórcio durante a tramitação desse processo. Esse processo que passou a ter um litisconsórcio durante a sua tramitação é chamado de litisconsórcio ulterior ou sucessivo. Então, o litisconsórcio ulterior ou sucessivo é aquele que não tinha litisconsórcio, mas passou a ter durante a tramitação do processo. E o exemplo, pessoal, de litisconsórcio ulterior ou sucessivo é o caso do concurso público, né? O concurso público é um litisconsórcio passivo ulterior. Por quê? Porque a gente tinha o candidato reprovado movendo um único processo contra o município. Aí o processo foi julgado, mas em recurso o tribunal anulou tudo e mandou incluir todos os candidatos aprovados. E depois mandou incluir todos os candidatos reprovados. Então, na origem, não tinha litisconsórcio, mas durante a tramitação do processo entrou um monte de gente no polo passivo, formando, então, o litisconsórcio passivo ulterior, né? Litisconsórcio passivo ulterior. E aí vocês vão me perguntar... Rodrigo. Oi? Oswaldo, tudo bem? Ô, seu Oswaldo. No caso, por exemplo, numa ação trabalhista, onde vários iam entrar contra a empresa, o advogado achou por bem dividir, por exemplo, a letra A até a letra D, depois vai, desse jeito aí, para não ficar muito num polo, né? Está me ouvindo? Tô ouvindo. O que aconteceu? Uns ganharam a ação e outros não, devido a essa divisão aí. Esse é um problema, né? É que eu tô... Dependeu aonde caiu, né? Teve esse problema. Isso acontece, né? Infelizmente, isso aí faz parte do nosso sistema, né? Porque os juízes são autônomos para decidir. A forma que se tem, processualmente falando, de evitar que isso aconteça é a conexão e continência, né? Que vocês estudaram dentro das causas de modificação de competência relativa, né, no semestre passado, né? Na teoria geral do processo. Porque a conexão e a continência, ela permite juntar dois ou mais processos para tramitação conjunta perante o mesmo juízo, que é o juízo prevento. Então, se é o mesmo juízo, em tese, né, espera-se que ele dê a mesma decisão para todos os casos idênticos, né, ou semelhantes aí, evitando justamente essa insegurança jurídica. Agora, veja só... Não, mas, viu, Rodrigo? Perdeu no tribunal. Não, então, mas veja só, se os processos eles têm conexão e continência no primeiro grau, essa conexão e continência mantém-se em segundo grau. Então, vai ser o mesmo juiz em primeiro grau e, havendo recurso, vai ser o mesmo desembargador, a mesma Câmara na Justiça Estadual e turma na Justiça Federal, né, que são um conjunto de 5 desembargadores, sendo que 3 julgam, né, julgando o mesmo caso, julgando todos os casos. Então, presume-se também que vai ter uma decisão igual, né, ou pelo menos semelhantes para todos os casos. Agora... Adivinha em que turma que eu estava? Que perdeu, né? Sempre assim, é lei de Murphy, né? É lei de Murphy. O cara que ganhou, né? Ele nem sabe, né, que turma que caiu, porque ele ganhou, né? Ele só comemora. Agora, esses detalhezinhos aí, que turma que caiu, quem foi o desembargador, só lembra quem perdeu, né? Só lembra quem perdeu. Então, quando alguém já faz uma pergunta dessa, eu sei que o cara perdeu, né? Porque quem ganhou nem sabe disso, né? Passa batido aí, né? Então, é a lei de Murphy mesmo, né? Agora, é importante notar que a conexão e a continência, ela é boa para a segurança jurídica, mas os advogados não gostam muito. Quando o advogado pega um monte de cliente aí, né, em mesma situação, ele não gosta muito de conexão e continência. Por quê? Porque
Se ele alega conexão e incontinência, ou alguém alega conexão e incontinência, todos aqueles processos vão para um só. Se cair no juiz, na turma, que julga procedente, legal, o advogado vai ganhar todos. Beleza, ganhou todos. Agora, se alega conexão e incontinência e atrai todos esses processos para um juiz ou para uma câmara que não concorda com aquela tese e julga improcedente, o advogado também perdeu tudo. Então, por uma questão aí de compensação de ganhos e perdas, né, para o advogado é melhor distribuir livremente aí esse monte de ação. Por quê? Ele sabe que ele vai perder algumas, mas ele sabe que ele vai ganhar algumas também. Então, na prática, numa análise aí quantitativa, né, numa análise aí, não é de amostragem, existe, dentro da matemática tem uma ciência que estuda isso, fatorial, né, que usa fatorial. Me fugiu o nome agora. Né? Por uma questão aí de balanços, né? Para o advogado é bom distribuir. Estatística. Isso aí. Por uma questão de estatística, é melhor distribuir. Porque ele sabe que ele não vai ganhar tudo, mas pelo menos ele não perde tudo também, né? Então, o advogado não gosta muito de conexão e incontinência. E esse é um dos motivos que o advogado ele poderia até juntar, mas às vezes ele opta em não juntar, em mover ações separadas, ou até, assim, ele até poderia juntar todas, né? Muita gente na mesma, mas ele acaba juntando pouca gente, né? Para dar número de ações e ele ganhar na amostragem aí, né? Ele ganhar na estatística. É por isso que acaba dividindo, né? Pro cliente que perde é terrível, mas pro advogado ele ganha na estatística, né? Ele não vai ganhar tudo, mas também não vai perder tudo. Agora, que eu estava dando risada, assim, risada não, né? Eu estava já sacando aí onde o seu Oswaldo queria chegar. Gente, em trabalhista, a gente não faz litisconsórcio ativo, né? Em trabalhista não se faz litisconsórcio ativo, a não ser que fosse sindicato, né? E o sindicato tudo bem, mas se não for, a gente não faz litisconsórcio ativo. Por quê? E aí quem for comerciante vai ficar puto comigo, né? Quem for empresário na cidade vai ficar puto comigo. Mas é o seguinte, na trabalhista existe uma regra processual na fase recursal, que é o chamado depósito recursal. Então, quem perde na trabalhista, ele vai ter que pagar as custas processuais, mas além das custas processuais, a Justiça do Trabalho ela cobra um depósito recursal. Mas esse depósito recursal ele só é exigido quando a empresa empregadora recorre. Então, se o empregado perde e ele quer recorrer, ele não precisa pagar o depósito recursal. Agora, se a empresa empregadora, né, perde, ela vai ter que recorrer, pagar as custas e pagar o depósito recursal. Deve estar em torno aí, não sei o valor exato, né? Deve estar em torno aí uns R$10 mil, né? Isso aí é fixado pelo TST, né? Então, tem atualização todo ano, isso aí muda, né? Então, tem uma resolução do TST que fixa. Deve estar em torno dos R$10 mil aí. Pessoal, olha só, o advogado trabalhista, né, que representa o empregado, ele prefere entrar com ações individuais. Ainda que dê mais trabalho para ele prefere entrar com ações individuais. Por quê? Porque ele sabe que na Justiça do Trabalho ele pode não ganhar tudo, mas o empregado alguma coisinha vai ganhar. E aí, então, vai ter recurso da empresa empregadora. E a empresa empregadora, para recorrer, ela tem que pagar o depósito recursal por recurso. Então, se são várias ações e ela perde várias ações e ela vai fazer vários recursos, ela vai ter que pagar também vários depósitos recursais, porque é por processo e por recurso. Então, o advogado moveu 20 ações individuais. Ganhou as 20, ainda que ganhe em quantidade diferente cada uma delas, né? Mas ganhou uma parte, pelo menos, das 20 ações.
contra a mesma empresa. A empresa vai recorrer, ela vai ter que fazer um recurso por processo e ela vai ter que pagar um depósito recursal por processo. Se são 20 processos, o depósito recursal é de R$10.000, a empresa vai ter que depositar na lata 200 conto no processo. 200 conto no processo. Agora, se o advogado junta todos esses empregados aí no polo ativo do mesmo processo e ganha, a empresa claramente vai recorrer, mas é um processo e um recurso, e aí é um depósito recursal só. Então, ela deposita R$10.000, ela consegue recorrer. Se fosse separada, ela teria que depositar R$200.000 para recorrer. Sendo um processo, sendo tudo junto, um processo só, ela deposita R$10.000 e recorre, né? Então, fica fácil para a empresa recorrer dessa forma. Por isso que na trabalhista, os advogados optam em fazer ações individuais, porque na prática acaba cerceando o direito ao recurso da empresa, né? Ou consegue tirar um dinheiro da empresa, fica depositado um dinheiro da empresa, e aí na hora de receber lá na frente, já tem uma pátia de um dinheirama depositado nos autos, né, como um todo. Então facilita o recebimento. E como esse depósito recursal só é exigido aí da empresa, né, empregadora recorrente, o advogado entrando de forma individual, o advogado do empregado entrando com a reclamação trabalhista de forma individual e perde, beleza, ele recorre, não tem que pagar nada mesmo, né? Então, para ele não muda nada, né? Ele vai ter que fazer um recurso individual, né? Então, vai aumentar o trabalho dele, mas não vai pagar nada mesmo, porque não tem depósito recursal para o reclamante, então, belezinha, né? Belezinha. Então, é por isso que eu estava, né, não dando risada, né, mas com um sorrisinho maroto aí, porque eu percebi onde o seu Oswaldo queria chegar, e é uma dica, né, que é feita dentro da Justiça do Trabalho. Então, raramente a gente vai ver um processo em litisconsórcio ativo na Justiça do Trabalho. Pode, não tem problema, mas raramente a gente vai ver, a não ser que for ação movida por sindicato, né, que aí né, uma situação só, um caso só, eles fazem, às vezes, em litisconsórcio ativo. Mas o advogado particular, ele vai optar, ainda que ele tenha vários clientes empregados da mesma empresa, ele vai optar em fazer ações individuais por conta desse detalhe do depósito recursal que tem na Justiça do Trabalho, né? Então, é por isso que normalmente é individual, né? Por isso que normalmente é individual. Mas corre, sim, risco de algum ganhar e outro perder, né? Corre esse risco, sim. Bom, pessoal, então, né, a gente deu exemplos aí de litisconsórcio passivo, né, ulterior, né, que foi o caso do concurso público, litisconsórcio passivo ulterior, que é o caso do concurso público. Mas, pessoal, é possível também se ter aí um litisconsórcio ativo ulterior, né, litisconsórcio ativo ulterior, né, olha só, eu e minha irmã temos uma propriedade rural aí. Mentira, né? Evidentemente que é mentira. Eu não tenho terra nem debaixo da unha, porque nem unha eu tenho, né? Então, é mentira. E a nossa propriedade rural fica aqui em Jales, né? E ela foi invadida. Eu moro em Jales e minha irmã mora em São Paulo, né? Eu moro em Jales e minha irmã mora em São Paulo. E aí, a gente precisa entrar com a ação de reintegração de posse, né? E se eu fosse esperar a minha irmã vir de São Paulo a Jales em tempos de pandemia, contratar um advogado, né, para poder representá-la e mover um processo, eu e ela, a galera que invadiu aí, né, já construiu casa, né, já está morando lá dentro da propriedade. Então, eu não posso esperar, eu entro com ação individual. Então, sou eu no polo ativo contra todos os invasores aí. Esse é um litisconsórcio passivo original, né, ou inicial, né, um litisconsórcio passivo inicial, porque a ação já foi movida contra vários réus. Então, litisconsórcio passivo inicial. E no polo ativo, nem tem litisconsórcio. Só eu, Rodrigo, que sou coproprietário da área rural, movi a ação. Então, nem tem litisconsórcio, sou só eu. E eu movi essa ação aí.
E aí a minha irmã olha e fala, meu Deus, vou deixar a minha propriedade rural nas mãos, sendo cuidada, tutelada pelo Rodrigo. Nem terra debaixo da unha ele tem, porque nem unha ele tem. Meu Deus, meu Deus. Aí o que ela faz? Vem correndo aqui, né, para Jales, aí vem correndo aqui para Jales, claro, tomando todos os devidos cuidados da pandemia, de máscara, né, mantido o isolamento aí, mas contrata um advogado e entra no processo. Ela pode entrar nesse processo? Claro, ela é dona também, né? Eu movi sozinho, porque precisava, era urgente, pode, mas ela, irmã, proprietária também, pode entrar nesse processo a qualquer momento. E aí, no curso do processo, ela requer a sua habilitação para entrar no processo como dona. Então, ela vai entrar do meu lado, como autor, ou ela vai entrar do lado dos invasores como réu? Obviamente, do meu lado. E aí, o que era só eu no polo ativo vai ficar 2. E, portanto, gerou-se um litisconsórcio ativo posterior, né? Um litisconsórcio ativo posterior. Pode, sem problema nenhum. Né? Então, isso pode acontecer. E aí, pessoal, quando eu falo isso, sempre perguntam, professor, mas acontece de um cara que não é parte, de um terceiro em relação àquele processo, entrar dentro de processo já em curso? Não só acontece, como existem institutos próprios para isso, né? Existem institutos próprios para isso, que são, na verdade, as chamadas intervenções de terceiro, né? As chamadas intervenções de terceiro. As intervenções de terceiro nada mais são do que a entrada de alguém que não é parte dentro de um processo já em curso, né? E isso não só é possível, como tem previsão expressa no Código como intervenções de terceiro. Pessoal, e o próximo estudo, o próximo tema que a gente vai estudar, após terminar litisconsórcio, é intervenção de terceiro. Então, tem que estudar litisconsórcio para conseguir entender as intervenções de terceiro. E todas as intervenções de terceiro, pessoal, são causas de formação de litisconsórcios ulteriores, né? As intervenções de terceiro, elas são causas aí de litisconsórcios ulteriores. E, a depender da intervenção de terceiro, da modalidade de intervenção de terceiro, esse litisconsórcio ulterior vai ser formado no polo ativo, né, quando o terceiro entra junto com o autor, ou vai ser formado no polo passivo, quando o terceiro entra junto com o réu aí, né? Então, as intervenções de terceiro, elas formam sempre litisconsórcio ulterior, ou entrando com o autor ativo, ou entrando com o réu passivo, a depender da modalidade de intervenção de terceiro. Pessoal, e nós temos aí no Código 5 modalidades de intervenção de terceiro: a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, a desconsideração da personalidade jurídica, que processualmente falando é uma intervenção de terceiro, e o último aí, o amicus curiae, A assistência, ela pode ser ativa ou passiva, tanto faz, depende do caso concreto, depende do interesse desse terceiro, tanto faz. A denunciação da lide, né? A denunciação da lide, ela depende de por quem é feita, né? E também pode ser ativo ou passivo, né? E também o chamamento ao processo, também o amicus curiae. E a desconsideração da PJ, aí é sempre passiva, né? Aí é sempre passiva, porque a gente tem o credor como autor cobrando a empresa não paga, o credor autor pede a inclusão dos sócios da empresa, e aí os sócios da empresa não vão lá para ajudar o autor, né? Não vão junto com o autor para cobrar a empresa, eles vão junto com a empresa para impedir o pagamento ao autor, né? Então, a desconsideração da PJ
ela forma um litisconsórcio ulterior passivo, né? Desconsideração da personalidade jurídica, forma um litisconsórcio ulterior passivo aí. Mas a gente vai estudar cada uma dessas modalidades de intervenção de terceiro, é justamente a nossa próxima matéria aí. Todas elas formam um litisconsórcio ulterior ou sucessivo. Pessoal, e quando eu dou esse exemplo também do ingresso aí da minha irmã, sempre vem a seguinte pergunta, gente, dar aula online aí se vira nos 30, né? A gente marca a falta, bate o pênalti e defende o gol, né? A pergunta que fazem é o seguinte: professor, mas um proprietário sozinho poderia aí entrar com ação de reintegração de posse protegendo a propriedade? Sim, sim. Um proprietário sozinho, ainda que tenha mais proprietários, pode sim entrar com ação sozinho. Por quê? Porque essa ideia de multipropriedade ou de copropriedade é uma ideia, na verdade, de cota-parte, de fração aí, né? De fração imaginária. Por exemplo, eu tenho 50% da propriedade e minha irmã tem 50% da propriedade. Só que eu não sei se os invasores entraram no meu 50%, ou na verdade eu nem sei onde fica o meu 50%, porque eu tenho uma fração ideal de 50%, ou se entraram, sei lá, na fração ideal de 50% da minha irmã, e eu nem sei onde fica a fração ideal de 50%, porque eu tenho 50% do todo e ela tem também 50% do todo. Então, na verdade, né, como nem dá para saber onde houve a invasão, ou quem foi de fato prejudicado, e na prática todos os coproprietários foram prejudicados, é que é possível, sim, um coproprietário sozinho entrar com ação sozinho, né, contra todos os demais. Contra os invasores. E, claro, se os demais coproprietários quiserem, eles podem ingressar no processo a qualquer momento, junto com o coproprietário que moveu a ação, junto com o autor, e aí formam um litisconsórcio ativo ulterior. E, pessoal, é interessante notar que essa ação de reintegração de posse movida por um coproprietário, que sou eu, sozinho, ela é um exemplo típico também de legitimidade extraordinária. Essa ação movida por um único coproprietário é um exemplo típico de legitimidade extraordinária. Porque se eu estou sozinho como autor, movendo aquele processo, eu estou lá para, já dizia o Luciano, tirar todos os invasores. Ou eu perco a ação e fica todos lá dentro. Então, na verdade, eu estou tutelando o meu direito de ter a minha propriedade, ou pelo menos a minha cota-parte, a minha fração ideal, de volta. Mas para eu ter a minha, eu tenho que tirar todos. E ao tirar todos, eu estou beneficiando, na verdade, todos os coproprietários, inclusive direito que não é meu. E, portanto, eu, coproprietário sozinho, sou a parte. Mas eu, apesar de ser a parte, estou tutelando até uma parte do meu direito, mas eu estou também tutelando o direito dos demais coproprietários. Eu também estou tutelando o direito que não é meu. Eu também estou discutindo e protegendo no processo direito que não é meu. Então, eu tenho uma parte que está no processo, mas tutelando direito que não é dela, ou não é só dela, é também de terceiro. Isso é um típico caso, então, de legitimidade extraordinária, né? Quando se tem, então, uma propriedade, um bem com vários proprietários, e só um deles entra com ação tutelando todo o bem, esse único que entrou, ele está ali com legitimidade extraordinária, porque ele é a parte, mas ele está tutelando o direito de outras pessoas que não são partes. De modo que, pessoal, um litisconsórcio ulterior, ele pode ser motivado por uma legitimidade extraordinária. Ou o motivo da outra parte pedir para ingressar no processo, formando então um litisconsórcio ulterior, é a legitimidade extraordinária aí, sem problema nenhum. Rodrigo, Oi? o Robson. Oi, Robson. Na verdade, é uma proteção
à propriedade ao todo, né? A guarda, cerca. Então, é tutelado, sim, né? O motivo da ciência processual ser assim, né? O motivo do processo ser dessa forma é o que você comentou, é o próprio direito material. Esse tipo de ação, ele foi criado, na verdade, para fins de proteção do direito de propriedade, né? A ideia maior ali é proteger o direito de propriedade e é proteger os proprietários. E se você aí permite que mais gente sozinha entre com ação, você vai ter mais possibilidade de ter ações, e ao ter mais possibilidade de ter ações, você tem mais possibilidade de proteger aquela determinada propriedade, né? Então, a ideia é tornar a lei, olha só, é o termo técnico agora, a ideia é tornar a legitimidade autônoma e disjuntiva, né? Autônoma e disjuntiva. O que é autônoma? Cada qual tem a sua. O que é disjuntiva? Cada qual pode fazer a sua ação independente dos demais, né? A legitimidade dos coproprietários, ela é autônoma e disjuntiva, porque cada qual pode e pode sozinho, independente dos demais, né? Se um dependesse da autorização do outro, a gente estaria em legitimidade conjuntiva, né? Conjuntiva, dependeria dos demais. Aqui não, né? Aqui é legitimidade autônoma e disjuntiva, para que cada um possa mover a ação e tutelar a propriedade. Pessoal, já pensou, se para eu mover a ação, eu, coproprietário, precisasse da autorização da minha irmã ou da presença da minha irmã, em tempos de Covid, eu não conseguiria mover a ação. E aí, por conta de eu não tê-la aqui, eu não poderia mover a ação e eu acabaria sendo prejudicado porque eu não teria proteção à minha propriedade. Isso não faz sentido. Isso é jogar contra o próprio direito de propriedade, que é constitucionalmente garantido, né? Então, como a ideia maior, a finalidade maior é proteger a propriedade, quanto mais legitimados você tiver e com legitimidade autônoma e disjuntiva, ou seja, não dependendo dos demais, mais chance você tem de mover a ação e de proteger a sua propriedade. Essa é a ideia mesmo, né? A ideia é justamente, o motivo é justamente esse que o Robson levantou para a gente aí, né? Pessoal, então, em caso de multipropriedade, cada um dos coproprietários pode mover a ação sozinho e mover a ação contra todos os réus, visando a proteção de toda a propriedade. E os demais coproprietários podem ingressar na ação a qualquer momento, quando quiserem aí, por conta dali, né, está se trabalhando em legitimidade extraordinária. Bom, pessoal, e agora então a gente tem mais 2 critérios para trabalhar, mas na verdade eu acho que nem compensa a gente começar esse terceiro critério, porque se a gente começar agora, a gente vai terminar 11 horas da noite e olhe lá. Então, acho que é mais funcional a gente deixar os 2 outros critérios para a gente analisar, então, juntos na próxima aula. Pode ser, pessoal? A gente deixa, então, esses 2 outros critérios para analisar na próxima aula. Gente, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar um vídeo muito longo, mas, claro, a gente continua batendo papo aí. Então, gente, obrigado pela presença, obrigado pela paciência, boa noite a todos e a gente volta nas aulas de amanhã de uma outra disciplina aí. Então, um abraço a todos. Um abraço. Boa noite.